96,7 FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí, para todo bom gosto. Fique por dentro dos seus direitos. Sintonia Jurídica, o programa de debate sobre direitos fundamentais. Debates, informações e divulgações de eventos jurídicos. Sintonia Jurídica, toda terça, a partir das 6:30 da tarde, na FM Universitária 96,7. Gestão e Negócios, um programa voltado para empreendedores, líderes, gerentes e a todos que se interessam por gestão. Todas as quartas-feiras, às 18h30, aqui na FM Universitária 96,7. Você não pode perder. Apoio Cultural, Gestão e Mais, uma parceria de sucesso. Em Teresina, 11h23. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos mais um Universitário Esportivo. E ao meu lado, Emanuele Madeira. E ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. No boletim de hoje, você vai saber o resultado do jogo entre São José e Flamengo pelas semifinais do Novo Basquete Brasil. O resultado do Beleitor 69, que tinha o brasileiro Michael Falcão na disputa. No Bola na Rede, comentários de Flávio Meirelles sobre o Campeonato Piauiense. Vamos falar também sobre o Piauiense Sub-18 e como foi a primeira rodada do Brasileirão Série A e B. Fique ligado que o Universitário Esportivo está no ar. Vem aí o 29º Salão Internacional de Humor do Piauí, de 26 a 30 de junho, no Complexo Cultural da Praça Pedro II. Música, teatro, dança, literatura, poesia, cartoons, caricatura e charges do mundo todo, no coração de Teresina. Salão de Humor do Piauí. Venha se encher de cultura e se divertir. De 26 a 30 de junho, na Praça Pedro II. Apoio FM Universitária e Altec Studio. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. E o São José virou a série semifinal do NBB pra cima do Flamengo. Ontem, jogando em casa, o time paulista superou a equipe carioca por 100-91 e fez 2-1 no confronto. A dupla Murilo e Flúvio foi o grande destaque do São José no jogo. O pivô foi o Cestinha com 24 pontos e o armador contribuiu com um duplo-duplo de 18 pontos e 13 assistências. Pelo Flamengo, o ala Marcelinho foi o Cestinha com 27 pontos, seguido pelo ala norte-americano David Jackson, que anotou 23. As duas equipes voltam a se enfrentar pelo jogo 4 da série na próxima sexta-feira, às 21 horas, no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro. Os cariocas precisam da vitória para levar o confronto para a última partida. O Pinheiros igualou a série melhor de 5. A equipe paulista venceu por 81-65 sobre os atuais campeões nacionais e empatou em embate por 1-1. Pelo lado do time vencedor, o armador argentino Figueroa foi o grande destaque, sendo o cestinha da equipe com 20 pontos. O ala pivô Olivinha também teve atuação marcante, anotando 18 pontos e pegando 7 rebotes. Além disso, o ala Marquinhos, responsável por 9 assistências, foi outra peça importante para o êxito do time comandado por Cláudio Mortari. Já pela equipe do Distrito Federal, o ala Guilherme Giovannoni foi quem mais pontuou, anotando 20 dos 65 pontos do seu time. Amanhã, às 21 horas, as equipes voltam a se enfrentar em partida válida pelo terceiro jogo das semifinais. O vencedor desta série medirá forças com o Flamengo ou São José na final. E o lateral esquerdo Roberto Carlos vai voltar a ser sócio de uma equipe de Stock Car. Presente ontem na quarta etapa da temporada disputada em Ribeirão Preto, o jogador, que está atualmente no time russo Anzi, afirmou que voltará a exercer sua participação acionária na escuderia Bassani Racing. Roberto Carlos já teve parceria na mesma equipe, que na época se chamava RC3 Bassani, durante algumas temporadas. Segundo o outro sócio, o engenheiro Eduardo Bassani, o retorno do jogador já está marcado para a próxima temporada do Stock Car,
que acontece no dia 1º de julho em Londrina, no Paraná. Roberto Carlos já admitiu diversas vezes em entrevistas que é um apaixonado por velocidade. Na Espanha, onde jogou no Real Madrid, chegou a ser dono de um time do Mundial de Motovelocidade em parceria com o também jogador Seedorf. E finalmente acabou o GP dos pesados do Strike Force, disputa que tinha tudo para ser uma das mais empolgantes dos últimos anos no MMA, mas que terminou sem carisma. Mas antes dessa decisão, vamos falar do ponto alto do evento, que aconteceu no último sábado na cidade norte-americana de São José. Ex-campeão dos meio pesados do torneio, o brasileiro Rafael Feijão precisou de apenas 33 segundos para vencer a revanche contra o norte-americano Michael Kyle. Depois de derrubar o rival com a sequência de golpes e uma joelhada, ele pegou uma guilhotina perfeita e fez o rival bater. Depois de entrar como convidado já na semifinal, na vaga de Alistair Overeem, que abandonou a disputa por divergências com o evento, Daniel Cormier surpreendeu mais uma vez. Após eliminar o brasileiro Antônio Pezão, ele não teve maiores problemas para vencer o ex-campeão do UFC, Josh Barnett, por pontos, em decisão unânime dos juízes, e ficar com o último cinturão dos pesados do Strike Force. E o brasileiro Michael Falcão enfrentou na noite de sábado o sueco Andrés Spang pelo título do Grand Prix do Bellator na categoria peso médio em Louisiana, nos Estados Unidos. A luta, que foi cercada de expectativas por conta do desentendimento entre os lutadores no último evento, onde tiveram de ser apartados pelos presentes durante uma encarada no octógono. A luta começou quente, com os atletas não fazendo o tradicional cumprimento com as luvas e partindo para cima. No primeiro round, os atletas foram para a trocação e Michael acabou tomando prejuízo com um forte golpe que o bambeou, obrigando a encurtar e tentar levar a luta ao chão, onde acertou um golpe ilegal e perdeu ponto. Assim, demonstrando uma técnica muito superior no solo, o brasileiro manteve a estratégia nos rounds que seguiram, dominando o combate, minando no ground and pound. Na próxima luta, na final, o brasileiro vai enfrentar Alexander Shlemenko pelo cinturão do Bellator, que está vago por conta de Hector Lombardi, que vai competir agora pelo UFC. E depois de 2 derrotas consecutivas, o Brasil mudou o time com o Bruninho como titular, venceu a Finlândia por 3-1 ontem em Toronto, no Canadá, e conseguiu sua primeira vitória na Liga Mundial de Vôlei. A fase de grupos do torneio é disputada em 4 etapas, cada um em um dos países que integram a chave. Todos jogam contra todos uma vez a cada etapa. A próxima etapa acontece daqui a 2 semanas na Polônia. Os comandados do técnico Bernardinho vinham de 2 derrotas seguidas para a Polônia na sexta-feira e para o Canadá no sábado, ambas por 3-2. Com a vitória, o Brasil chegou a 5 pontos no grupo B. A Finlândia tem 2, o Canadá jogou ainda ontem com a Polônia, tem 5 contra 3 do rival de hoje. Diferentemente dos 2 jogos em que perdeu, Bernardinho optou por começar com o levantador Ricardinho no banco de reservas. Bruninho começou a partida e o ponteiro Dante foi poupado e não atuou. A velocista brasileira Rosângela Santos garantiu sua vaga para os Jogos de Londres ontem ao vencer os 100 metros rasos do GP Brasil de atletismo disputado no Engenhão, no Rio de Janeiro. Rosângela cravou 11 segundos e 21 centésimos, um décimo abaixo do índice A da prova, de 11 segundos e 22 centésimos. Com o passaporte carimbado, Rosângela vai para a sua segunda Olimpíada. Em Pequim, ela foi 4ª colocada nos 4 por 100 metros rasos. No ano passado, ela venceu os 100 metros rasos nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. Nascida nos Estados Unidos, a velocista de 21 anos vive no Brasil desde a infância. Já no salto com vara, a campeã mundial Fabiana Muret tinha como meta os 5 metros, mas parou nos 4,50 metros e ficou em segundo lugar. A primeira colocada, com 4 metros e 65 centímetros, foi a cubana Yarisley Silva, que assim venceu a brasileira pela 3ª vez seguida. Yarisley superou Milren no PAN de Guadalajara e no GP São Paulo de atletismo disputado durante a semana. E a seleção brasileira feminina de handebol volta a se reunir na próxima semana para mais uma etapa de preparação para as Olimpíadas de Londres. Dos dias 24 a 26, elas vão participar de um torneio internacional em Antalya, na Turquia. Os adversários serão Suécia, Bielorrússia e Turquia. Depois do torneio, o Brasil segue para a França, onde faz amistoso com a seleção da Coreia do Sul em 30 de maio e 1º de junho.
Além do Brasil, Suécia e Coreia do Sul também estão nas Olimpíadas. Noruega, Angola e Inglaterra. Os outros 6 países serão definidos no pré-olímpico que acontece entre 24 e 27. E falando em handball, começa hoje a Copa Nordeste. Seleções de 6 estados estão disputando títulos feminino e masculino em Natal. Na primeira rodada, a disputa masculina será entre Piauí e Ceará, Pernambuco e Alagoas e Rio Grande do Norte e Paraíba. Já nos femininos, os confrontos serão entre Piauí e Alagoas, Paraíba e Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. No ano passado, o Piauí foi campeão no masculino e o Ceará no feminino. Hoje, pelo masculino, o Piauí enfrenta o Ceará às 13 horas. Pernambuco joga com Alagoas às 15h40. Já o Rio Grande do Norte joga com a Paraíba às 19h45. E começa hoje também o Campeonato Brasileiro Júnior Masculino. E os meninos do Caíque Balduino jogam hoje contra o Esporte Clube Pinheiro às 14h30. E vamos fechar o boletim de hoje falando de judô. Os judocas piauienses foram disputar o Campeonato Brasileiro Sub-17. E aproveitando a ocasião, nossa repórter Anne Beatrice Lima foi até o Sesc Ilhotas e falou com o técnico Expedito Falcão e a atleta Sara Menezes. Conversamos sobre a atual situação das categorias de base do CT Sara Menezes e da convocação para a seleção olímpica. A matéria você acompanha agora no Universitário Esportivo. No último dia 19, a temporada 2012 de Campeonatos Brasileiros de Judô teve início. O Universitário Esportivo entrevistou a atleta Sara Menezes e o técnico Expedito Falcão acerca do assunto. O treinador Expedito Falcão falou sobre a atual situação das categorias de base do judô piauiense. Teve uma diminuição, nós estamos passando uma entre-safra de judô, então nós temos, nessa categoria nós vamos com 5 atletas, todos eles são financiados as passagens pela Confederação Brasileira de Judô, as passagens são pagas por ele, então mas é um número não muito elevado. Mas também a dificuldade também para a viagem também é em termos de passagem, como a garotada para ir, então isso pesa também, que nós já tem pouco apoio, o governo não está ajudando o suficiente, então tudo isso influencia. Então nós só vamos levar 5 atletas e os outros que classificaram não vão porque não tem condições financeiras para a viagem. Então, mas eu acho que é um número pequeno para a quantidade de vagas que nós temos direito. Eu acho que deu uma reduzida realmente na quantidade de atletas. A judoca Sara Menezes também comentou sobre o assunto. Hoje aqui, essa nova geração, comparando com quando eu iniciei, está muito baixa. Os atletas não estão conseguindo ter bons resultados. Falta eles se empenharem mais nos treinamentos, treinar mais com seriedade para ter um bom resultado. O professor Expedito Falcão também apontou quais os nomes mais promissores da edição 2012 do campeonato. Tem 2 atletas que são bem contados para ir bem na competição. É o João de Deus Sobrinho, a categoria menos de 55 quilos, e a Lilian Lopes, a categoria menos de 48 quilos feminina. Então são atletas já que têm resultados. O João de Deus já foi campeão brasileiro, foi campeão do Jebs, já foi vice-campeão sul-americano, a Lilian foi campeã sul-americana, foi vice-campeã brasileira. Então são atletas que têm já um certo histórico dentro do judô brasileiro. Então eles vão com chances reais de classificar, de ter medalha. Então agora só que o judô é um esporte muito imprevisto, né? Ele é muito... não tem uma certeza muito grande. Então, como ele pode chegar lá e ser campeão, como pode perder a pelota e cair fora. Então, mas os atletas, com certeza, com mais condições de medalhar são esses atletas, o João de Deus Sobrinho e a Lilian Lopes. Ele comenta ainda sobre o atraso na inauguração do Centro de Treinamento Sara Menezes. Essa semana está sendo finalizada toda a reforma lá, finalizada toda a reforma. Então aí nós vamos depender somente de uma data que eu e a Sara estejamos aqui. Então é porque nós estamos viajando agora na quarta-feira para a Alemanha e para Moscou. Então provavelmente nós passamos a inauguração quando nós voltarmos dessa competição. Era para ser feito agora, só que como está muito em cima, então vai ficar muito corrido. Então assim, queremos fazer uma coisa legal, onde tem o pessoal do COB, onde nós possamos convidar alguém do governo, do governo municipal, estadual, para que fique uma coisa bem legal e que as pessoas vejam que nosso trabalho é um trabalho sério e que nós precisamos também de ajuda. Então eu acho que o objetivo principal é esse, é fazer uma coisa bem legal e que mostre o nosso trabalho, que é um trabalho sério e que estamos querendo levar mais ainda do esporte piauiense, no caso o judô, mas para isso nós precisamos de apoio
dos órgãos públicos também, privados. O técnico e a atleta falam sobre a emoção de serem convocados e sobre as expectativas para a Olimpíada de 2012. É a coroação de todo um trabalho, então são muitos anos dentro do judô piauiense, do judô brasileiro, então nós fazendo um trabalho sério, um trabalho sistemático, então essa convocação da CBJ para que eu seja auxiliar técnico da seleção, acho que veio para fazer essa coroação. Então acho que mostra mais uma vez que nosso trabalho está sendo bem feito. Então e tem a oportunidade também de estar próximo da Sara na competição mais importante do mundo, que é os Jogos Olímpicos, e poder orientá-la também e ajudá-la nesse momento. Não que eu não vou ser o técnico principal, mas eu vou estar mais próximo do que eu ficava antes, que eu ficava na arquibancada, ficava só, ia como um espectador também. Mas agora eu faço parte da seleção brasileira. Então isso me dá um respaldo maior para poder dialogar com a técnica da seleção, para poder reivindicar alguma coisa junto à seleção, e não só com ela, agora também eu tenho respaldo junto aos outros atletas. Então eu não sou somente agora o técnico só da Sara Menezes, e sim da Mayra Guiar, da Erika Miranda, da Maria Portela, da Rafaela Silva. Então todas as atletas agora eu também faço parte da comissão técnica, então eu vou estar lá também com essa função de orientá-las também. Então tudo isso então, para a minha carreira, para a minha parte profissional, isso é super importante, eu acho que é super válido. O que eu penso na Olimpíada é de ter um excelente empenho, vou lutar não pensando na Olimpíada, mas sim como se fosse um mundial, porque 2 anos atrás eu me saí muito bem nos mundiais, cheguei a ser finalista e pretendo conquistar isso também na Olimpíada de Londres, em julho. E estou bem confiante, estou fazendo a preparação bem forte, tanto psicologicamente como tecnicamente. Reportagem de Anne Beatriz Lima para o Universitário Esportiva. Nessa competição, o Piauí voltou com apenas uma medalha de prata do judoca João de Deus Sobrinho. Ele perdeu a disputa do primeiro lugar para o mato-grossense Robson Pena, na categoria até 55 quilos. E hoje o Bola na Rede está aberto para a participação do público. Quem quiser participar, liga para o telefone 3237 1934. Repetindo, 3237 1934. Universidade Esportiva volta já. Teresina vai ferver com o maior festival de música piauiense, Teresina Rock, de 26 a 30 de junho no Centro de Artesanato Mestre Dezinho, na programação do Salão de Humor. 5 dias de show e 24 bandas, mostrando a diversidade da nossa música e as atrações nacionais. Maldita e Kiko Loureiro. Participe dessa festa, onde a música é uma verdadeira obra de arte. Apoio FM Universitária e Altec Studio. Universitária Esportiva. Bola na Rede. E voltamos com o nosso Bola na Rede. Vamos começar com a participação do nosso comentarista Flávio Meirelles. Mais uma segunda-feira. Bom dia, Flávio. Bom dia, Manoele. Bom dia, Neila. Pois é, a gente teve um final de semana muito interessante, muito decisivo, principalmente no futebol europeu, né? Tivemos a esperadíssima final da Liga dos Campeões da Europa, em que Bayern de Munique e Real Madrid se encontraram. Bayern de Munique e Chelsea, peguei vocês para ver se vocês estavam prestando atenção. Bayern de Munique e Chelsea jogaram no Allianz Arena e o time inglês surpreendeu, saiu atrás no placar, jogou menos do que o time alemão, mas acabou ficando com o título depois da disputa de pênalti. Uma grande partida fez o Bayern de Munique, que apesar de não ter levado o título, é bom que se reforce isso, fez um grande jogo, como fez uma grande temporada na Liga dos Campeões, campeonato alemão nem tanto. E também uma grande partida do atacante marfinense Didier Drogba, um monstro, foi assim nessa fase decisiva toda da Champions League, foi o personagem da partida, fez o gol de empate, cometeu um pênalti, converteu o pênalti que deu o título ao Chelsea. Enfim, foi pode ter marcado a despedida do Drogba, porque fala-se muito em renovação, em reformulação do elenco no Chelsea, mas a verdade é que o Drogba, se foi a última partida dele com a camisa do Chelsea, foi uma partida e tanto. E a gente colocar mesmo todo o mérito de Matteo que entrou e surpreendeu, levou o campeonato da Inglaterra e levou a Champions League. E é até engraçado, eu tava
fazendo um levantamento, o sonho do presidente do Chelsea, o Roman Abramovich, era conquistar a Liga dos Campeões. Para isso ele teve alguns dos melhores técnicos do mundo. Tinha o Mourinho, não conseguiu chegar sequer à final. Teve o Filipão não conseguiu nem terminar uma temporada. Teve o Carlo Ancelotti, multicampeão na Itália pelo Milan, não conseguiu ser campeão. E é engraçado que o clube tenha chegado às finais justamente com 2 técnicos interinos, tampões. Teve aquela derrota para o Manchester United temporadas atrás, que o treinador era o Avram Grant, que hoje a gente desconhece inclusive onde está o Avram Grant. E agora o Roberto Di Matteo, que pegou a bucha aí do André Villas-Boas, que se indispôs com os jogadores, enfim. E o Di Matteo fez um trabalho muito forte de recuperação dos senadores que lá tem, né? Os principais líderes, o Lampard, o Terry, o Drogba que estava jogando muito mal e muito pouco com o André Villas-Boas. Enfim, ele conseguiu com que esse time finalmente voltasse a jogar o futebol que o Chelsea costuma jogar. Não é um futebol bonito, não foi um futebol bonito o futebol do Chelsea, principalmente nas partidas contra o Barcelona e na própria final. O time preocupou-se muito em defender, contou com a partida inspiradíssima do Drogba para conseguir um empate e contou nos pênaltis com o Peter Cech com a sorte, porque o Schweinsteiger, que perdeu o último pênalti do Bayern de Munique, não costuma perder pênalti, não costuma nem errar passe, na verdade. Excelente jogador. E depois da vitória, hoje de manhã, Fernando Torres foi convocado para participar da Liga Europa. E diga-se de passagem, muito justa a convocação. Depois do início de temporada muito ruim do Fernando Torres, ele recuperou o futebol nos últimos um mês e meio, 2 meses, e tá aí voando. Só para lembrar, esse foi o primeiro título da história do Chelsea na Liga dos Campeões. E como eu disse, era um sonho dos maiores do Roman Abramovich, que deve reforçar esse elenco do Chelsea aí para essa nova temporada que começa aí a partir de final de julho, começo de agosto pro Chelsea. Mas também tivemos decisão no futebol italiano. Na partida que marcou definitivamente a despedida de Alessandro Del Piero da Juventus, o presente foi de grego para a Vecchia Signora. Perdeu para o Napoli por 2-0 e o time napolitano ficou com o título da Copa da Itália. Gols de Hamsik e Cavani, 2 excelentes jogadores do time partenopei, e 2 jogadores que serão muito cobiçados nessa janela de transferência e que a diretoria do Napoli vai ter muito trabalho para segurar esses 2 jogadores, ainda mais porque o clube não se classificou para a Liga dos Campeões da Europa, vai jogar apenas a Liga Europa e fica muito difícil, até porque você diminui o poder financeiro estando fora da Liga dos Campeões. Só para falar a questão do Alessandro Del Piero, última partida dele, foi ovacionado mais uma vez pela torcida italiana no Estádio Olímpico de Roma. O Del Piero deixa a Juventus depois de 19 anos no clube. É uma vida toda, minha gente. 19 anos no clube. Tem muita gente que está escutando a gente que não viu, não tem nem a idade suficiente para ter visto o Del Piero entrar em campo pela primeira vez. Ele fez 705 jogos, amigo. Não é pouco, são 705 jogos com a camisa da Vecchia Signora e marcou 290 gols. Foi o quarto, só lembrando, foi o 4º título do Napoli na Copa da Itália. O último tinha sido na temporada 86-87, quando a Naira, a Manu e a Neila ainda não tinham nem nascido, hein? Você já tinha, né, Flávio Meirelles? Foi um pouquinho assim, depois de eu ter nascido, né? Embora eu pareça ter essa carinha de 18. Nós vamos começar daqui a pouquinho os comentários sobre o Campeonato Piauiense, com partidas que foram antológicas. Essa rodada foi simplesmente fenomenal. E se você quiser participar com a gente, quiser dar fazer seu comentário, dá um pitaco aqui pros comentários de Flávio Meirelles, liga pra gente no 3237-1934. Repita. 3237-1934. Você vai falar com a belíssima Naira Macedo, que está esperando o seu telefonema. De novo de cabelos cacheados, hein? Para a alegria de Flávio Meirelles. Já que a Manu puxou, a gente vai falar um pouquinho agora do Campeonato Piauiense, que teve realmente uma rodada muito boa, uma rodada goleadora, 2 goleadas, a dupla River e Flamengo aí se destacando. Vamos passar os resultados, depois a gente vai elencando alguns detalhes e a gente traz a tabela também do campeonato, a tabela de classificação.
No sábado, o River foi até Campo Maior, enfrentou e goleou o Caiçara por 5-0. O Fábio Augusto, que é a principal estrela desse time, marcou finalmente seu primeiro gol com a camisa do tricolor. Em Picos, no estádio Elvídio Nunes, o Picos foi surpreendido pelo Piauí. O time rubro-negro ganhou por 1-0, gol de Boiadeiro. Já ontem, no estádio Deusdete Melo também, em Campo Maior, o Comercial recebeu o 4 de julho e as duas equipes ficaram empatadas em 1-1. Já o Flamengo, no Lindolfo Monteiro, no grande jogo da rodada, aplicou uma sonora goleada sobre o Parnaíba por 5-2. Uma vitória que dá muita moral para o time do Danilo Queiroz, que agora é o terceiro colocado. Os destaques do fim de semana no futebol piauiense: primeiro, o River, que conseguiu se recuperar rapidamente da surpreendente derrota para o Piauí no meio de semana, e que pela primeira vez no campeonato passou pelo G4, né? Com o resultado do sábado, tinha conquistado a 4ª colocação, mas com a vitória do Flamengo ontem, o time voltou a cair para a 5ª colocação. Mas é um time que já está bem pertinho da zona de classificação, tem diferença de 2 pontos para o 4 de julho, pro 4 de julho, e para o Flamengo, que hoje são 3º e 4º colocados, respectivamente. E estamos vendo uma arrancada dos times que começaram as 5 primeiras rodadas na parte de baixo da tabela. É verdade, o próprio River era um time que estava bem cambaleante e tal. O Flamengo chegou a tropeçar um pouco no começo da temporada. Em compensação, times como o 4 de julho, que estavam no topo da tabela, começam a definhar, né? Já são 3 jogos sem vitória do 4 de julho. Alguma coisa acontece no time de Piripiri, e uma dessas coisas é o desfalque aí das últimas partidas do França, que é o goleador da equipe e que faz realmente muita falta. E o Piauí se reerguendo na competição. Exatamente, a maré parece que virou no Piauí. A entrada do Rodrigo no gol, o Marcão treinando o time agora ali de fora, o Vando voltando a jogar. Ontem ele começou no banco, aliás, sábado ele começou no banco, mas entrou no decorrer da partida. E a segunda vitória consecutiva da equipe do Piauí, que levou o time, que há 2 rodadas atrás era o lanterna, o time já é o 6º, ultrapassou o Picos e já está à frente também do Caiçara. Só lembrando também do Flamengo, a vitória, como a gente estava falando, uma vitória maiúscula sobre o Parnaíba, que até então, e aliás, que permanece sendo o líder do campeonato piauiense e que dá muita moral para a equipe continuar aí essas partidas, dar continuidade no campeonato. Vocês imaginam o bom momento que vive Flamengo e River? Imagina como vai ser esse rivengo desse segundo turno. Promete demais. O Flamengo, inclusive, com essa vitória, o time dormiu no sábado fora da zona de classificação e foi dormir no domingo pulando uma posição. O time estava em 4º no começo da rodada, terminou a rodada na 3ª colocação. Só mais uma coisinha: o gol do Comercial no empate contra o 4 de julho foi marcado por ele, o artilheiro do campeonato piauiense, Zé Rodrigues. O Zé Rodrigues já tem 8 gols no campeonato piauiense. Ele não jogou todas as partidas, a gente tem 8 rodadas no campeonato. A média dele é incrível. E só o Zé Rodrigues fez mais gols do que Picos, Piauí e Caiçara. Enfim, é um jogador realmente diferenciado no futebol piauiense. Já foi artilheiro do campeonato piauiense, foi artilheiro em 2010, quando foi campeão pelo Comercial. E pode ser que ele volte a ser artilheiro, porque a fase dele é realmente muito boa. E a torcida que ontem compareceu em pouquíssimo número, perdeu um espetáculo maravilhoso, um jogo em que taticamente o Parnaíba sumiu um pouco na segunda etapa do jogo, mas a primeira foi lá e cá, jogo lá e cá. O primeiro tempo, inclusive, o Flamengo terminou vencendo por 1-0, mas o melhor em campo foi o Parnaíba. Parnaíba perdeu grandes oportunidades de gol. Puxinha perdeu grandes oportunidades de gol. Não dormiu ontem, se dormiu, sonhou com o Robson, goleiro do Flamengo, né? Perdeu muitas oportunidades de gol. Robson chegou até a falhar num chute fora da área do Luciano, que a bola sobrou no pé do Puxinha e depois ele fez uma defesa sensacional. Robson teve um dia muito bom ontem, apesar de eu achar que ele tenha vacilado, tenha falhado no primeiro gol do Parnaíba. Mas enfim, o time segue forte aí. E a gente, só voltando a falar de Comercial e de Zé Rodrigues, o Comercial vai precisar muito do Zé Rodrigues e vai precisar muito dos seus principais jogadores, porque a partir do próximo final de semana
além do Campeonato Piauiense, onde o time é o segundo colocado, a equipe tem a Série D. O time estreia contra o Araguaína no estádio Lindolfo Monteiro, a informação que a gente recebeu e que a gente vai checar, porque na tabela da CBF consta o Albertão como a casa do Comercial na competição. Mas enfim, essa maratona aí de jogos de Campeonato Piauiense e de Campeonato Brasileiro da Série D pode aí enfraquecer um pouco a equipe do Comercial, porque vai ter que ter muita qualidade, vai ter que saber dosar os jogadores, vai ter que ter profundidade de elenco para fazer com que esse time consiga conciliar as duas competições com qualidade, né? Se manter no topo no Brasileirão e se manter no topo no Campeonato Piauiense. E trabalhar principalmente essa parte física dos jogadores que não estão acostumados a tantos jogos assim. E o time do Comercial, ele vinha desacreditado, pelo menos no começo desse Campeonato Piauiense, e agora já surpreende. Essa parte física, como a Neila estava falando, realmente vai pegar muito, porque vão ser jogos seguidos e viagens muito longas para o time do Comercial. O Comercial, ele começou o ano bem, ganhou o torneio da movimentação, que inclusive garantiu a ele o direito de participar da Série D, mas aquela derrota na estreia do Campeonato Piauiense pro 4 de julho deixou muita gente desconfiada sobre a qualidade e a capacidade desse time. Agora o time parece recuperado, fez algumas contratações pontuais, como a própria volta do Zé Rodrigues, e o time tinha um problema crítico na lateral esquerda com a contusão do Wesley, trouxe o João Gabriel, muito bom lateral esquerdo, fez grande partida aqui no meio de semana contra o Flamengo. O time parece que vai se ajeitando e se ajeitando bem, tem um ataque forte, tem um goleiro experiente, uma zaga muito boa. Acho que o Comercial, se ele souber dosar aí com qualidade, com inteligência, o quanto poupar no Piauiense, o quanto se doar no Brasileirão, ou quanto se doar no Brasileirão para se poupar no Brasileirão para se doar no Piauiense, eu acho que o time pode ir longe nas duas competições. No Campeonato Piauiense pode ainda ser campeão, com certeza, tem muita força para isso. E no Campeonato Brasileiro da Série D, a equipe tem com certeza muita chance de passar para a segunda fase. Bem, Flávio, muito obrigada pela participação. Vamos voltar agora ao Bola na Rede. Tivemos rodadas da Copa Cima de Futebol Master. O Diamantino foi derrotado por 2-0 pelo Mackenzie. Na Copa dos Comerciários, o São Joaquim goleou o Primavera por 6-1 e o Bahia venceu a Aliança por 2-1. E no Piauiense Sub-18, Luiz Correia e Fluminense ficaram no 1-1. Já o Parnaíba derrotou o Caiçara por 4-1. O River venceu o Alto Esporte por 2-1 e o Sete Cidades derrotou o Barras por 1-0. O Valência foi derrotado por 2-0 pelo Picos e o Comercial e 29 de Abril não passaram do 1-1. O Livramento venceu o Piauí por 5-1 e pelo mesmo placar o Flamengo venceu o Biro Esportes. O Coriçaba derrotou o Craque por 2-1 e o 4 de Julho perdeu pelo mesmo placar de 2-1 para o Ferroviário. Pelo Campeonato Brasileiro Série A, o Cruzeiro e Atlético Goianiense ficaram no 0-0. Já o Botafogo ganhou de 4-2 do São Paulo. O Bahia e Santos também ficaram no empate sem gols. E em casa, a Ponte Preta perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0. Já o Internacional venceu o Coritiba por 2-0 e o Corinthians perdeu por 1-0 para o Fluminense. O Vasco venceu o Grêmio por 2-1 e pelo mesmo placar o Figueirense derrotou o Náutico. O Sport e Flamengo ficaram no empate de 1-1. Também ficou no 1-1 a partida entre Palmeiras e Portuguesa. Assim ficou a tabela do Brasileirão. Botafogo em primeiro com 3 pontos. Internacional em segundo também com 3 pontos. Figueirense em terceiro também com 3 pontos. E em quarto, Vasco também com 3 pontos. Atlético Mineiro em quinto com 3 pontos. Fluminense em sexto. Palmeiras em sétimo com 1 ponto. Portuguesa em oitavo com 1 ponto. Sport em nono com 1 ponto, Flamengo em décimo também com 1 ponto, Bahia em 11º com 1 ponto e o Santos em 12º também com 1 ponto. Seguem na tabela Cruzeiro, Atlético Goianiense, Náutico Atlético Goianiense com 1 ponto e o dos que não pontuaram, Grêmio em 15º e Náutico em 16º. Ainda Ponte Preta em 17º, Corinthians em 18º, São Paulo em 19º e Coritiba em 20º. Na Série B, o Ceará foi derrotado dentro de casa pelo América Mineiro por 2-1. Já o Bragantino venceu o CRB por 2-0. O Ipatinga e o ABC ficaram no 1-1. Já o América do Rio Grande do Norte goleou o Goiás por 5-2. O Paraná ficou no 1-1 com o Guarani e o Boa também empatou 2-2 com o Avaí. O Barueri perdeu por 1-0 para o Vitória. O Joinville foi derrotado por 4-1 pelo Atlético Paranaense.
O Criciúma também venceu de 4-1 o Guaratinguetá e o São Caetano foi derrotado por 1-0 pelo Asa. A classificação da Série B está assim: América de Natal em primeiro, Atlético Paranaense em segundo, Criciúma em terceiro, Bragantino em quarto, todos com 3 pontos. América Mineiro em quinto, Asa em sexto, Vitória em sétimo, também com 3 pontos, e Avaí em oitavo com 1 ponto. Boa em nono, ABC, Guarani, Patinga e Paraná, todos em décimos, também com 1 ponto. Já o Ceará, Barueri, São Caetano, CRB, Goiás, Guaratinguetá e Joinville não pontuaram ainda. No francês, o Lille venceu Nancy por 4-1, já o Auxerre perdeu por 2-1 para o Montpellier. O Evian foi derrotado pelo Brest por 1-0, já o Valenciennes derrotou o Caen por 3-1. O Lyon perdeu de 4-3 para o Nice, o Bordeaux venceu o Saint-Étienne por 3-2. O Toulouse perdeu por 2-0 para o Ajaccio e o Sochaux venceu o Olympique por 1-0. O Lorient perdeu por 2-1 para o Paris Saint-Germain e o Rennes goleou o Dijon. O Montpellier foi o campeão da temporada com 82 pontos e o Paris Saint-Germain ficou em segundo com 79. Em terceiro e último classificado para a Liga dos Campeões foi o Lille com 74 pontos. E o Lyon, quarto colocado com 64 pontos, é o classificado para a Liga Europa. No argentino, Godoy Cruz e Argentinos Júnior ficaram no 0-0, já o Tigre venceu o New Old Boys por 3-1. O Banfield perdeu de 3-0 para o Estudiantes e o All Boys derrotou por 1-0 o San Martín. O União venceu o São Lourenço também por 1-0 e o Olimpo derrotou o Independiente por 2-1. O Vélez Sarsfield perdeu por 1-0 para o Belgrano e o Atlético Rafaela e Colón ficaram no empate sem gols. Já o Racing perdeu por 2-0 para o Boca Juniors. E hoje tem rodada do argentino. O Arsenal de Sarandi recebe o Lanús às 19h10. E quem quiser mandar sugestões, críticas ou entrar em contato com a Rádio FM Universitária, liga pro telefone 32 37 16 19. Repita: 32 37 16 19. E o contato com o programa Universitária Esportiva pode ser feito também através do e-mail universitariesportiva@hotmail.com. Repita: universitariesportiva@hotmail.com. Infelizmente, a Universitária Esportiva de hoje chegou ao fim. O programa foi apresentado por Emanuele Madeira e Neila do Rego Monteiro, com os comentários de Flávio Meirelles. O programa é uma realização da FM Universitária 96,7. Direção-geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza, redação de Anne Beatrice Lima e produção de Naira Macedo. O Momento Xuxa de hoje vai um abraço pro Xavier Neto e pro Rafael Flamenguista, que é fã do Repita do Flávio. Repita. Universitária Esportiva volta amanhã, então sintonize às 11h30 na FM Universitária 96,7. Muito obrigada pela audiência e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.